tarde e eu tive Que horas eh, são agora aí em Águeda, doutor Vitor? meia-noite e picos. Muito Meia- obrigado pelo seu esforço, Eu, esforço esti- eu tive rotário. um, tive um fim de semana duro ah, e agora estar aqui à meia-noite, se calhar não vou estar com a performance que vocês merecem e por isso desde já peço alguma compreensão. Imagina. Ahm, Eu estou aqui com muito gosto e agradeço desde já o convite feito pelo companheiro Dr. João Manuel Maio, que em breve nos visitará novamente. Estamos ansiosos. Um, e, portanto, efetivamente, o convite surgiu a partir de uma conversa nossa, informal, onde as conversas são mesmo assim, vão, tendo vida própria e a certa altura estávamos a falar de profissões e nós, enquanto Rotários, somos um clube de profissionais, portanto tudo faz sentido. E a certa altura estávamos a ver fotografias de casos que nós vamos aqui no nosso dia a dia tentando transformar. E o companheiro João Maio, então prontamente, porque ele tem a língua afiada, como vocês sabem, ele, ele sucede-se nas ideias e elas saem diretamente, e é maravilhoso essa parte. Às vezes precisamos um bocadinho de tempo para processar, mas de resto é maravilhoso. Portanto, ele, quase ato contínuo, convidou-me, eu na altura nem levei a sério. Uh, mas cá estou, com todo o gosto. Depois percebi que era sério, e o que muito me orgulha. Espero estar à altura da responsabilidade. Eu sei que vão tendo aí um conjunto de palestrantes, certamente mais interessantes do que eu. Portanto, eu vou tentar estar ao nível e. O tempo foi pouco para preparar esta apresentação. Tenho aqui algumas imagens que vou, então, terei que fazer aqui o share das mesmas. Ahm, Estejam à vontade para interromper, em qualquer das imagens. Se não o fizerem, depois no fim podemos conversar. Eu não sei qual é o modelo que costumam usar, porque de segunda-feira em segunda-feira fui tentando assistir a palestras vossas, mas não consegui. Portanto, o horário não ajuda, mas não foi só isso. Efetivamente, como o companheiro João Maia sabe, eu nos últimos 2, 3 meses temos viajado bastante, até para fora de Portugal, congressos, simpósios e o Diaba 7, mais uma atividade profícua no âmbito do Rotary, mais trabalho, mais família, como todos vós, portanto, e o tempo acontece. Portanto, a propósito do acontece, ora, vamos tentar aqui, ora, permitir partilhar o ecrã. Vou aqui, não, não está, ok. Permitam-me puxar aqui a apresentação. Eh, uma questão, eu agora, desta forma, não vos vejo. Estão a ver o- estão a ver a apresentação? Sim, Perfeitamente, perfeitamente. doutor. Pronto. Perfeitamente. Ok, posso então ir sucedendo as imagens, certo? Esteja à vontade. Bom, ehm, a escolha do título para esta apresentação foi muito fácil. Portanto, isto é a minha vida
de todos os dias. Portanto, é olhar para bocas e tentar, com as minhas equipas, delinear projetos que resolvam, de acordo com as limitações de cada um, as necessidades dos mesmos. Uh, Aqui, como capa, como apresentação, como primeira imagem desta apresentação, perdão, uh, eu escolhi uma imagem que gosto muito, apesar da baixa qualidade que tem. Um, Porque destes quatro dentes, nós só fizemos um. Uh, e, e eu costumo chamar as minhas pessoas a que, humildemente, tentem imitar a natureza. E aqui foi o que nós fizemos. Portanto, a vida aconteceu depressa demais para um dos dentes deste paciente. Ele perdeu e nós tivemos que, mediante as condições naturais remanescentes que havia, criar um dente com alguns efeitos, com algumas cores, no sentido de chegar a uma situação de aparência natural, e de plena função. Portanto, espero que gostem da imagem. Nós fizemos um destes dentes em laboratório. Aqui, esta fotografia foi tirada imediatamente após a colocação desse dente no sítio. Portanto, se repararem, a gengiva do paciente está ligeiramente isquémica por cima do dente que foi aplicado. Portanto, e é esta procura em imitar a natureza e restabelecer a função, eh, entre outras, estética dos nossos pacientes, que o nosso trabalho faz também sentido. Até porque, é- quando se trata de um dente, de um incisivo central superior, é quase um cartão de visita, é a nossa montra, é a nossa primeira cara que está ali cada vez que esboçamos uma qualquer expressão. Ora, eu trago aqui alguns números que nós, enquanto agentes sociais, agentes de saúde, enquanto empresários, porque tudo isto só faz sentido se for sustentável também do ponto de vista financeiro, uma vez que em Portugal não há saúde oral no Sistema Nacional de Saúde. Tudo, tudo, tudo o que há, 99,9% do que existe, e existe bem. Portugal, a nível de saúde oral, está muito bem posicionado. Tudo se deve a privados. Portanto, nós temos mais de 2000 anos passados depois de Hipócrates, que já se referia às doenças da cavidade oral como responsáveis por outros problemas. Ahm, Estamos exatamente há 50 anos fora do Sistema Nacional de Saúde, porque o Sistema Nacional de Saúde em Portugal foi criado em 1976. Ah, Temos 1 milhão de pessoas que não vai a consultas, 300 mil que não consegue custear uma consulta e 28% dos portugueses têm falta de 6 ou mais dentes. Já agora, por curiosidade, ahm, nós, no Brasil, há 16 milhões de pessoas sem dentes, totalmente idênticos. Representam 11% da vossa população. E 23% da população já perdeu 13 ou mais dentes. E quanto aos desdentados totais, aos totalmente idênticos, acima dos 60 anos, já representam 41,5%. Portanto, eh, tanto os portugueses como os brasileiros,
Bem, do ponto de vista do negócio, temos muito mercado para trabalhar, portanto, vamos agora ver do ponto de vista da educação, do ponto de vista da performance social, do ponto de vista do governo, o que é que todos em conjunto conseguimos fazer no futuro para que estes números sejam um passado nos tempos que vêm. Eh, eu pergunto só se me estão a ouvir bem. Alto e claro, doutor. Ótimo, Muito ótimo. Eu bom. pensei que já tinham adormecido todos. De forma alguma, aqui é cedo, além do que o assunto é Forma muito alguma. interessante. Estamos Ora, intrigados com a quantidade de edêntulos que tem em Portugal. muita gente, muita gente. E quando a vida acontece, acontecem coisas destas que eu agora ponho aqui através desta imagem. Uh, Esta é uma pessoa com cerca de 60 anos que nós reabilitamos. Eh, Esta foto foi uma das primeiras fotos a quando da sua entrada na clínica. Hoje é uma pessoa diferente. Tá. O que é que nós, na nossa ação, estamos a mudar, sobretudo? Um, o que é que nós, qual é o impacto que queremos ter na vida das pessoas? Eu acho que são perguntas que qualquer empresa deve fazer, seja no ramo da saúde, seja noutro qualquer, porque uma empresa tem que estar orientada para o cliente, hum, e o cliente hoje, como tudo, é mais complexo. Hum, Isso tem um aspecto de exigência, mas tem amplos aspectos positivos também. E, portanto, nós podemos dar-lhe também um produto mais complexo, mais interessante, que o sirva de vários pontos de vista. Portanto, como eu escrevo aqui, nós, do ponto de vista dessa mudança que falava, eh, vamos à saúde oral, vamos ao sorriso, vamos à autoestima e vamos à qualidade de vida de cada pessoa. Não é? Nós, nós no âmbito da saúde oral, propriamente dita, nós para além dos problemas da cavidade oral, nós, nós sabemos hoje, pela evidência, que, que, que que o, que o seu tratamento previne também problemas no campo cardíaco ou no campo da diabetes, por exemplo. Nós, através da reposição de um sorriso, eh, nós conseguimos mudar o comportamento social da pessoa, nós conseguimos mudar a expressão da pessoa. Nós conseguimos que essa pessoa se projete de forma mais segura aqui no campo já da autoestima, que se capacite para fazer outras coisas. eh, e isto tudo na qualidade de vida de uma pessoa vai ter um impacto gigante. Vai desde a alimentação ao sorriso até à carreira. Nós nós temos imensos casos de pessoas que reabilitámos e mudaram e conseguiram outro emprego, melhor, conseguiram ir a uma entrevista de emprego e ser levados a sério. Ah, e isto é fundamental. Portanto, não é o caso do Dr. Agnello, que aqui aparece na imagem, um antes e depois. O Dr. Agnello é um amigo, e, portanto, ele é de sorriso fácil e mesmo sem dentes ia vivendo feliz e de boa ligação aos seus pacientes. Ahm, mas, claro, chegou a um ponto em que era insustentável a condição que tinha do ponto de vista da sua saúde oral. Hoje já estará diferente porque também já reabilitamos a parte inferior, mas aqui, pronto,
conseguem ver bem as imagens, certo? Em que Muito bem, doutor. Muito pronto, bem. em que o Dr. Agnello começa com um desdentado parcial superior, com aqueles dentes todos perdidos. Ahm, e, portanto, nós, através da colocação de alguns implantes, reabilitámos totalmente. E hoje ele tem um sorriso mais franco e mais aberto, e lida também melhor com a, quer com a sua área social, quer com a sua área profissional, não é? Por muita à vontade que ele já estivesse, e neste caso, como estava a dizer há pouco, é uma exceção, neste caso, efetivamente, era alguém que vivia bem de qualquer maneira, portanto. Ahm, que não era o caso desta senhora. Uma senhora, jovem, bem mais nova do que eu, e que não chegou neste estado. Portanto, ah, e, e os olhos fechados na fotografia, é, é exatamente o que aconteceu em todas as outras fotografias que tiramos nesta fase. Ela não abria os olhos nas fotografias. Ela, ao final de algum tempo, conseguimos que ela esboçasse aqui um sorriso. Nós precisamos de definir aqui o corredor vocal, precisamos deste tipo de fotografias para elaborar os projetos. E, portanto, ela lá nos deu aqui um sorriso, mas olhos fechados. É uma pessoa que vivia de olhos fechados e de boca fechada no emprego. Foi um caso curioso porque foi um dos colegas de trabalho dela que nos consultou primeiro e depois levou-a à clínica. Portanto, ela estava num estado já pré-depressivo e não tinha grandes condições financeiras. E então achava que não podia mudar nada na sua vida, estava já num campo derrotista. Um, e graças a esse colega, ela foi ter connosco, fizemos estas fotos, fizemos o projeto, operámos e hoje ela tem funções diferentes na empresa, continua com os colegas de trabalho que tinha, continua na mesma empresa, uma empresa no norte da Águeda, ahm, e tem um namorado. Portanto, isto tudo eh, passa pela clínica e passa sobretudo pela clínica nas cabeças de todos. Hum, A maior parte, e quando digo a maior parte, estou a falar de 95, não sei, 96, 98, 97, 99% das pessoas que eu conheço, quando pensam em dentes, pensam na clínica dentária. Nunca pensam no laboratório de prótese dentária, no sítio onde se faz os projetos. Esta foto é uma foto muito rica em cor, é uma foto em que está a ser esculpido um projeto eh, de forma convencional, portanto, é um projeto em que há aqui alteração do posicionamento da coroa clínica do paciente eh, eh, e substituição também dos dentinhos todos. Eh, e eu escolhi a foto, sobretudo pela cor, para aqui, para este slide, mas escolhi-a também porque faz parte, é um dos passos, ou foi um dos passos, de um caso que o companheiro João Maio, perdão, eh, eu peço desculpa às vezes confundir o seu nome com o João Maia, porque eu tenho um grande amigo de infância que é João Maia. Portanto, muitas vezes eu dirijo-me a si e tenho que forçar para sair João Maio, porque ali tenho ali um João Maia remanescente. Essa Ahm, confusão é normal, doutor. Fica à vontade. portanto, e então o companheiro João Maio falou-me aquele caso, se puder trazer aquele caso daquele médico, portanto, lembra-se? Portanto,
Esta foto foi tirada num dos passos do projeto eh, do Dr. Jorge Pires. Portanto, esta foto de fundo é uma foto do- de uma das nossas CNCs, portanto, uma das nossas fresadoras, portanto, que aqui, em ambiente CAM, fresa um trabalho, neste caso em titânio. Portanto, dentro do laboratório, nós temos hoje um cruzamento de- de realidades que nos traz para um paradigma perclitante e novo, exigente. Portanto, nós hoje no laboratório temos o conjunto de técnicas e procedimentos tradicionais. Um, e temos o que podemos chamar aquilo que é ligado à indústria 5.0. Portanto, temos a impressão 3D, temos o Digital Workflow, portanto, o fluxo digital de processos, e temos a inteligência artificial. Portanto, entre o tradicional e estes procedimentos, chamemos de 5.0 para facilitar, Ahm, há grandes diferenças. Ah, há, por vezes, incompatibilidades no uso de um com o outro. Ah, mas há, muitas vezes, para quem, como nós, tem um laboratório próprio, ahm, a, a capacidade de usarmos passos tradicionais e passos 5.0 no mesmo trabalho. Portanto, tendo aqui um workflow híbrido, não vamos totalmente pelo tradicional, porque tem coisas obsoletas e que não fazem sentido, mas não vamos perder a arte toda e enveredar por um sistema completamente digital. Portanto, nós muitas vezes no nosso laboratório criamos sistemas híbridos. Aqui é outra imagem de outra das nossas CNCs. Aqui acabado de fresar um protocolo completo, portanto, aqui em PMMA, portanto, é um polímero de alta performance. Isto são dentes para uso em boca, são dentes ditos, entre aspas, definitivos. São dentes que depois de terminados vão ser colados a um suporte de titânio, que por sua vez é parafusado a quatro implantes. Portanto, é a parte superior de um protocolo Holland Ford, se calhar alguns de vós já ouviram falar no Holland Ford. Uh, o Holland Ford é a reabilitação sobre quatro implantes mais usada no mundo, portanto, e que consiste basicamente em quatro implantes num determinado posicionamento, com quatro multi-units em cima, e depois um arco dentário que é aparafusado sobre esses quatro multi-units, portanto, essas peças intermédias entre o implante e os dentinhos, que podem ser em cerâmica ou podem ser acrílicos ou PMMA, como vêm aqui acabados de fresar, ainda sem acabamento. Portanto, como eu vos dizia, nós podemos usar o tradicional, podemos usar o digital, o 5.0, mas podemos usar em cada projeto hum, procedimentos do tradicional e procedimentos do digital. Hum, e eu trago agora um caso interessante, porque nós vivemos num país que, que tem uma faixa muito grossa da população que não tem dinheiro para reabilitação fixa, portanto, para coroas cerâmicas, para implantes, para o que seja, e, portanto, tem que recorrer à prótese removível, que é francamente mais barata. Agora, a prótese removível tem problemas crónicos, eh, como a ocupação de espaço,
a fragilidade, o desconforto, a falta de estética de alguns elementos metálicos quando é necessário usá-los. E, portanto, o que é que nós criámos aqui para este cidadão? Este cidadão, é um pouco mais novo que eu, ahm, é um simpático, mas foi muito pouco simpático ao longo da vida com os seus dentes. Ele também tem ali alguns problemas de organização que nunca resolveu, mas depois também não teve os cuidados devidos e chegou a esta situação. Ah, no entanto, quando chegou à clínica, disse-me logo. Epá, olha que eu estou a divorciar-me, vou para o mercado outra vez e preciso de pôr isto mais bonito. É isso, ó diabo. Pronto, 2 minutos de conversa, percebemos que ele não tinha, neste momento, porque os divórcios não são baratos, não é? Portanto, ele não tinha neste momento disponibilidade para uma reabilitação fixa. Mas ia para o mercado. Portanto, estávamos aqui com um problema nas mãos. Ahm, e então nós fizemos isto com ele. Portanto, com uma prótese removível. Pronto. E normalmente falta osso quando o paciente tem dinheiro, quando o paciente tem osso, não tem dinheiro, que era o caso deste. Portanto, às vezes tem osso, dinheiro, falta o tempo. E nós, para manter uma equipa de 40 pessoas e 4 estruturas físicas, precisamos de trabalhar. Portanto, e então tentamos, como é óbvio, proporcionar o melhor ao paciente, mas também, do ponto de vista do negócio, vender, claro que de forma ética e responsável, vender o melhor possível. Aqui o melhor possível era uma removível porque o homem tinha gasto o dinheiro todo no divórcio. E o que é que nós fizemos? Exato, nós fomos ao digital e fizemos. Todo este caso foi feito no 5.0. Todo este caso foi feito digitalmente. Portanto, nós extraímos 2 incisivos centrais superiores e um incisivo central superior. Fizemos a higienização correta da, da- dos dentinhos deste paciente. Removemos ali uma cárie ou outra, alguns problemas, já não me lembro bem. Portanto, e depois de ter o projeto todo digitalizado, nós fizemos uma prótese em PIC. O PIC é um polímero de alta performance que normalmente é usado para provisionalização sobre implantes. Nós hoje conseguimos, e isto é uma inovação, portanto, eh, nós fizemos de uma prótese que não tem elementos metálicos, eh, e não tem aquele corpo tradicional cor-de-rosa gigante que é constituído por acrílico, que era a única alternativa que havia ao metal. Portanto, nós aqui não queríamos metal, temos um palato extremamente fechado, também não queríamos uma ocupação massiva de espaço pelo acrílico, além do mais que o acrílico é frágil e este é um paciente que é forte, tem uns masseteres, como podem ver, eh, bem, bem visíveis, portanto, é alguém que mastiga bem. Se colocássemos uma prótese acrílica, ela ia ficar grossa, ia ocupar um monte de espaço, ia interferir na dicção e, ao mesmo tempo, ia ser frágil. Assim, nós fizemos um esqueleto em PIC, através de um projeto digital, foi concebido em ambiente de CAD e depois foi exportado para o CAM, onde foi fresado numa das nossas CNCs, e conseguimos, com um preço de acordo com uma prótese removível, ahm, reabilitar este paciente de forma muito satisfatória. Ele está feliz da vida. Não sei se as coisas estão a correr bem no mercado ou não, mas pelo menos ele está, da última vez que veio, a um controle pós-op, porque ele fez ali as 3 trações da frente, ele estava feliz da vida com a mudança de imagem.
Pronto. Ahm, Aqui temos várias imagens na nossa pantalha, como diz os espanhóis. Ah, aqui no canto superior esquerdo, ahm, temos a imagem de uma boca. Portanto, nós hoje, muitos dos nossos casos, já não usamos as moldeiras tradicionais com pasta de alginato ou silicone. Nós usamos um scanner intraoral. Portanto, nós fazemos a leitura digital da boca com esse scanner. Perdão, parece assim uma escova de dentes grande. Portanto, que basicamente nós lemos a boca e ficamos com a boca digital. Portanto, não sei se conseguem ver aqui uns postes no espaço que não tem dentes. Vê aqui um poste e aqui em cima outro. Não sei se conseguem ver. Estes postes não são mais do que scan bodies, portanto, são georreferenciadores. São umas peças que são apertadas aos implantes, quando o paciente tem implantes, e nós, ao ler, o, ao escanear a boca, portanto, ao ler a boca com o scanner lê estas peças que estão apertadas aos implantes e projeta no nosso Exocad, portanto, no software onde depois vamos fazer o projeto, projeta a posição correta do implante em boca. Portanto, nós a partir daí hum, podemos fazer tudo uh, digitalmente, sem modelos físicos, sem nada. Portanto, a única coisa física que nós vamos ter são depois as coroas ou as pontes de dentes no final, quando concebidas pela CNC. Portanto, nós- ou nos casos em que nós, a partir deste momento digital, no laboratório, por algum motivo, vamos precisar de um modelo físico, então passamos aqui para a nossa NextDent 5100. Portanto, é uma impressora 3D de, de última geração. ehm, e imprimimos. Neste caso, foi a imagem que me apareceu. Não tinha grandes imagens disto, mas é uma imagem até interessante, porque neste ato estamos a imprimir um modelo de trabalho, que não é daquela boca, é de outra. Portanto, estamos a imprimir um modelo de trabalho e ao mesmo tempo estamos a imprimir uma guia para colocação de implantes. Portanto, se virem, esta guia tem 4 orifícios redondos. Esses orifícios vão ajudar-nos, sobretudo em pacientes que têm já alguma escassez de osso, e onde não pode haver erros, para não haver problemas futuros. Nós criamos, em cima da sua TAC, um, uh, criamos a posição ideal, do ponto de vista virtual, criamos a posição ideal dos implantes. um, Através do software, criamos então esta guia, que vai conduzir os implantes até essa posição ideal previamente estabelecida. Portanto, e a partir daqui, nós já podemos seguir também totalmente digital, ou podemos, através deste modelo, fazer algum procedimento tradicional, se por algum motivo acharmos melhor. Portanto, voltando ao tal híbrido que eu defendo e pratico. Portanto, aqui embaixo, este quadro que é um vídeo. Eu já vou passar o vídeo. Portanto, se repararem, não sei se conseguem ver aqui na imagem do lado esquerdo, temos a paciente com um sorriso, com uma grande exposição gengival. Portanto, aqui com cerca de 5, 6 milímetros de exposição gengival. É uma paciente com mais de 50 anos. Uh, Portanto, uma pessoa com mais de 50 anos, com falta de dentes e com alguma desorganização, que era o caso dela, acaba por imprimir um desgaste muito irregular nos seus dentinhos, que é o que temos aqui. Então, temos uma mulher com 50 e tal anos, portanto, muito nova, uma
cuidada, uma senhora eh, eh, com, 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 com muito cuidado no que tocava à sua aparência e tudo mais, e que procurou-nos porque os seus dentes sempre estiveram fora do sítio, mas agora, além de fora do sítio, têm pequenas fraturas, pequenos chips, a cor não é simpática, e além disso, ao mexer, se pudesse reduzir um pouco esta exposição gengival, seria ótimo. Ora, nós aqui temos um problema grande, não é? Nós e o resto do mundo, que é, eu não consigo colocar nada físico nesta boca em termos de projeção, porque tudo o que eu preciso para ali eh, do ponto de vista espacial, é redutor. Portanto, é assim, eu não consigo pôr o mais pequeno no maior. Se for ao contrário, se for o maior no mais pequeno, porreiro. Mas o mais pequeno no maior eu não consigo. E, portanto, aí, este é um exemplo crasso que nós hoje temos, sobretudo, temos mais, mas temos sobretudo um software de inteligência artificial que nos dá ferramentas fantásticas e que, por exemplo, neste caso, vocês vão ver aqui na imagem do lado direito, eh, um conjunto de dentes no sítio ideal, do nosso ponto de vista e do ponto de vista da paciente, em que vamos reduzir a exposição de gengival de 5, 6 milímetros para 1,5 milímetros em sorriso máximo, hum, e vamos corrigir a cor de dentes, e vamos preencher os espaços idênticos, e tudo isto no mesmo dia, sem fazer rigorosamente nada à paciente. Portanto, isto é completamente não invasivo e permite o quê? Permite que alguém que não é deste campo consiga prever, consiga ter, consiga, consiga gerir as suas expectativas, dizer, ok, olha, era mesmo isto que eu gostava, ou então, não, olha, preferia mais amarelo, ou mais branco, ou mais curto, ou mais comprido, whatever, portanto, consegue gerir essas expectativas. Para nós é extremamente importante, porque vamos de encontro sempre a um método que nós temos há muitos anos, que é o planeamento reverso. Falámos disto, companheiro João Maia. Sim, Lembra-se do planeamento reverso? sim, Portanto, sim. de nós, do ponto de vista do projeto, chegarmos ao- à expectativa do paciente, dentro do que, em termos de suporte, natural, seja possível. E depois trabalhar de trás para a frente, portanto, trabalhar para alcançar o resultado já previamente definido. Portanto, aqui com a inteligência artificial, nós passamos a conseguir isso de uma forma ainda mais fácil e mais eficaz. Como, por exemplo, vocês vão ver aqui este vídeo em que eu consigo ter, sem fazer nada à paciente, em termos físicos, portanto, não se tocou na paciente, só com base em imagens, eu consigo pôr a paciente com os dentes que ela quer, portanto, aproximados, portanto, isto é uma primeira abordagem, mas reparem que isto é um trabalho muito rápido, é apresentado ao paciente no mesmo dia, perdão, ah, é apresentado ao paciente no mesmo dia e, desculpa, eh, e o paciente consegue dar-nos efetivamente logo as suas impressões. Ele não caminhamos às cegas, não caminhamos às cegas como acontecia antigamente, num caso como este, em que eu tinha necessidade de reduzir o volume dos elementos, não conduzimos às cegas até ao fim. Não. Nós, quando o paciente começa o caminho connosco, ele já sabe onde é que vai acabar. Portanto, e isto, deste ponto de vista, a inteligência artificial tem-nos ajudado imenso
e é maravilhoso. Ora, aqui, peço desculpa, aqui continuamos saímos novamente do full digital e continuamos com aquilo que já perceberam que eu gosto, que é o equilíbrio. Ahm, Este paciente, o Dr. Jorge Pires, pneumologista aqui da nossa região, ah, reformou-se o ano passado e em dezembro falou comigo, disse, estes dentes, pá, estes dentes são assim, mas eu habituei-me, já tenho isto há muitos anos, mas agora tenho que mudar. E o Dr. Jorge Pires é uma pessoa belíssima e é uma pessoa com uma graça que não imagino. Nós ao pé dele, ele nunca se ri, mas nós não conseguimos parar de rir. Portanto, mesmo com estes dentes, que eram, eles aqui nesta foto até estão favorecidos, eu juro. Portanto, eram mesmo muito mal. Portanto, e ele falou comigo, eu disse, pá, agora tenho tempo e tal, vamos. E disse, ok, doutor Jorge, pá, há muitos anos que esperava ouvir isso, porque efetivamente eu não gosto de ouvir com esses vídeos. E imagino que também não gosto. Pois não, vamos lá. Isto eu fiz em 2 minutos, ok? Inteligência artificial. Portanto, isto eu fiz em 2 minutos. É um boneco grosseiro, como veem. Portanto, é algo que não satisfez de nenhum ponto de vista. Portanto, porque a inteligência artificial e, portanto, nós temos que lhe dar mais informação, eh, no sentido de otimizar aquilo que queremos. Portanto, aqui a simulação que se gerou instantaneamente é uma simulação muito grosseira e, por exemplo, os dentes estão muito compridos. Porquê? Porque a inteligência artificial foi buscar o comprimento dos dentes naturais do paciente, portanto, e não era nada disso que se queria. Mas reparem que só esta imagem que eu gerei no nosso software em 2 minutos, 3, com ele, ele mal viu esta simulação, que aqui está, esta imagem, que ele disse, é isso mesmo que eu quero. E eu disse, doutor Jorge, não é nada disto que quero, porque eu não gosto nada disto. Mas pronto, é por aqui, é por aí. Então, e fomos. Fomos e chegamos aqui. Portanto, este é o Dr. Jorge Pires, ehm, levantado a conversar connosco no dia da cirurgia. Portanto, nós removemos um conjunto ainda interessante de dentes, perdidos, que estavam. Uh, Colocámos 6 implantes e colocámos uma arcada superior provisória, porque depois vamos ter também que mexer na arcada inferior, portanto, isto são dentes provisórios. Portanto, no mesmo dia foram feitas as extrações, foi reduzido, não sei se conseguem ver aqui na imagem do lado esquerdo, que há uma exposição gengival muito desequilibrada. Do lado esquerdo da boca do Dr. Jorge há uma porção de gengiva de cerca de 4, 5 milímetros à amostra, o que não acontece do lado direito. Ahm, e, portanto, nós fizemos a redução óssea no primeiro quadrante, portanto, na porção que ali era visível. Uh, Após a extração dos dentinhos, colocou-se 6 implantes e colocou-se uma arcada total de 12 dentes sobre esses 6 implantes. Portanto, a cirurgia foi de manhã, isto foi às 6 da tarde, esta que 6 e pouco, se tirou esta fotografia, ainda na sala, a conversar. Portanto, uh, nós conversamos sempre com o paciente, o cirurgião quer olhar para ele, eu quero ouvi-lo falar, perceber se como é que está a dicção,
porque são alterações, por vezes, muito invasivas nesta fase. E, portanto, estávamos aqui a conversar tranquilamente, ele encostado à cadeira, de braços cruzados, já em pé, um, com este sorriso, com esta imagem, e feliz da vida. Eu no domingo, isto foi uma sexta-feira, e eu no domingo a seguir liguei-lhe de manhã para saber como é que ele estava. E ele, com o seu humor inesgotável, disse: Oh, pá, isto está porreiro, elas não me largam. Pronto. Agora eu deixo aqui eu vou deixar aqui agora dois vídeos, está bem? Eu penso que os dois em conjunto não chegam a 2 minutos. O primeiro, que vamos ver agora, é apenas um pequeno vídeo, que nós temos, do nosso laboratório, e assim também, normalmente eu mostro às pessoas porque as pessoas não estão habituadas a ir a laboratórios, portanto. Uh, e o segundo vídeo, é um vídeo da comemoração dos nossos 25 anos da Dentárias Promed, onde aparece, a maior parte da equipa e um pequeno retrato da cerimónia. Então, é muito curto, mas conseguem ver, não sei se conseguiram perceber a, a, a coabitação entre o digital e o tradicional. Conseguiram perceber alguns atos mais manuais, mais artísticos, e outros digitais. Estou? Sim. Ok. Ahm, Pronto, e aqui é um vídeo dos nossos 25 anos. Sim, eu estou a terminar aqui esta apresentação que preparei para vós, e é uma forma também de nos conhecerem um bocadinho melhor. Tem som. Sim. Aqui a nossa, nossa equipa, faltam alguns elementos, nunca, somos muitos, nunca, quase nunca é possível ter toda a gente, mas estão aqui quase todos. Ah, Quando a vida acontece, acontece, porque há pessoas por trás dos projetos, e aqui está a maior parte. Obrigado por escutarem.
Muito obrigado, doutor. É, Copeira Magali, por favor, abra para perguntas. Olha, diz aqui. É só descompartilhar, doutor Vitor. Como? Descompartilhar sua tela para que a gente possa vê-lo. Isso. Já está, já está. Muito bem. Copeira Magali, gostaria de abrir para perguntas? Bom, nesse caso, abro Companheiros, eu. Ah, lá está, já está. podem fazer pergunta para o doutor. Eu tenho uma pergunta para fazer, doutor Vitor. Sim. Aqui no Brasil, tem sido cada vez mais comum a colocação daquelas facetas nos dentes, onde há um desgaste dessa camada mais externa dos dentes, tanto superiores, da arcada superior e da arcada inferior, e coloca-se, por questão estética, facetas de porcelana. Como é que o senhor vê isso? Isso é algo que possa ser feito sem nenhum risco? Como é que o senhor vê esse tipo de medida e o que as pessoas utilizam desse artifício para poder ter os seus dentes clareados? Se o objetivo for apenas ter os dentes clareados, é discutível, não é? Agora, se nós precisarmos de restabelecer uma função estética e ao mesmo tempo anatómica ao dente, é uma solução fantástica. Porquê? Porque é minimamente invasiva. Portanto, se for o maior risco na faceta, é como se faz e por quem é feita. Porque a maior parte de nós não tem, não está capacitado, não tem aptidão para fazer corretamente uma faceta. A faceta é extremamente fina, portanto, no Brasil até chamam lentes de contacto, elas são extremamente finas e isso é o que elas têm de melhor, lá está, porque elas permitem que o dente seja muito pouco desgastado, permitem que o dente continue vital, permitem que o dente não sofra praticamente nada ao ser criado o espaçamento para a adesão da faceta. Portanto, desse ponto de vista, é muito bom. Do ponto de vista financeiro, é mais pesado, é mais caro. Ahm, Se depois é usado apenas do ponto de vista estético, aí efetivamente cada um é dono de si, passo a expressão, portanto, e se o paciente for irredutível e quiser mesmo, pois o médico dentista terá que ponderar as opções e decidir se faz ou não. No entanto, se o aspecto for só estético, é sempre discutível. Como solução, se for bem diagnosticada, é fantástico. Obrigado. Doutor Vitor, eu gostaria de fazer uma pergunta. O Marcelo levantou a mão para falar. Cadê Marcelo? Eu estou aqui, eu posso falar? Pode. Pode. Então, eu sou Marcelo Deodoro, eu faço parte do Rotary Clube de Tijuca. Eu vou só compartilhar uma experiência, doutor. Na minha juventude eu fui boxeador, uma época que a gente não tinha tanta proteção e Claro. tantas regras para poder lutar. Muitos companheiros, inclusive a minha pessoa, perdemos muito dentes porque às vezes a gente tocava no zigomático aqui e os dentes caíam. Então, quando eu vejo a tecnologia, vejo o avanço na odontologia, né, posso falar assim, eu fico muito satisfeito de saber que a gente
tem jeito, né? Tem uma recuperação, porque não é somente a deterioração dos dentes por mau uso, por causa da bebida, por causa do uso do cigarro, mas tem Claro. também os atletas que praticam lutas e perdem dentes, entendeu? Perdem dentição e depois chega a certa idade, a prótese já não suporta mais segurar. Então, realmente, com essa tecnologia, tudo isso que o senhor apresentou aí, olha, ficou fantástico. Hoje, realmente, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, até esteticamente falando. Tá Sim, bom? Eu queria só acrescentar isso. hoje temos muitas soluções, sim. Isso, e em todo lado, não é? Seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, hoje em dia, nós não temos diferenças não, de país para país. Temos, naturalmente, dentro dos países, temos diferenças de técnico para técnico, de clínico para clínico, mas em todos os países há um conjunto enorme de soluções. E, portanto, eu espero que consiga almejar a melhor que considere para si. Muito bem, eu posso perguntar agora? Sim, João. Sim, por favor. Magali, Bom, a questão. primeiramente, doutor, olha, eu não tenho como agradecer o bastante pela sua atenção, pelo seu tempo. Já passa de 1 hora da manhã em Portugal. Não, não me lembro disso. E eu sei que o senhor teve um final de semana bastante agitado, depois, inclusive, gostaríamos de saber mais sobre esse evento, Saberes e Sabores. Estamos a pensar em repeti-lo aqui no nosso distrito. Então, o que o senhor compartilhou conosco, essas a caminho de 3 décadas de experiência, foi uma coisa extremamente interessante, até porque foi um assunto que fugiu aos temas anteriores, né? Pela primeira vez, nós abordamos esse assunto, a saúde bucal. E é interessante porque as conexões que o senhor fez mostra como vai longe, né? A resposta que vocês obtêm. Isso me lembrou uma anedota, que era o seguinte: um sujeito tinha uma mania, né? Uma mania, e ele procurou um psiquiatra para ajudá-lo. E a mania dele era o seguinte: ele, quando ia se deitar, né, à noite, ele cismava que havia alguém debaixo da cama dele. Então, ele saía da cama, olhava e não via ninguém. E quando ele subia, ele pensava, bom, mas talvez no momento que eu me abaixei para ver se tinha alguém, essa pessoa subiu, ficou em cima da cama, e quando eu voltei à cama, ele voltou a descer. Então, ele ficava num processo, né, doentio, que nem um cão a correr atrás do próprio rabo, né? E ele contou ao psiquiatra que esse era o problema dele. O psiquiatra, então, fez uma proposta de sessões, psicanalista, de sessões semanais, 2 sessões semanais, a um preço que para ele pareceu bastante alto, e garantiu-lhe que em 3 anos, no máximo, ele teria corrigido esse problema. E o paciente agradeceu e nunca mais voltou. Passado um bom tempo, os dois se encontraram num shopping e o psiquiatra abordou e disse: Então, você nunca mais apareceu? Ele falou: Pois é, mas eu resolvi o problema. Eu falei: Como você resolveu? Eu procurei um carpinteiro, ele cortou os pés da cama, colocou-a junto ao chão e eu dormi tranquilo, nunca mais tive medo que ninguém se colocasse debaixo da cama, porque a cama estava muito rasa. Então, melhorou o sono, melhorou a tranquilidade dele, melhorou a relação profissional, a relação conjugal, a qualidade de vida. O senhor, quando nos mostra esses trabalhos de arte, isso é pura arte, doutor, é tecnologia mais ciência, mas é arte, né? E me impressionou alguns casos aí, como, por exemplo, aquela moça que era incapaz de abrir os olhos nas fotos. Aquilo foi realmente muito marcante. E depois contou-nos o senhor que
que já tinha até um namorado. Aquele Sim. outro médico, aquele outro médico reformado que, ao final, queixou-se que não dava conta de tanto assédio das mulheres. Ou seja, como, como houve quem melhorasse a vida profissional, a vida conjugal, a vida social, e com o consertar dos dentes. E eu, como clínico, imagino quantas infecções o senhor evitou, quantas diabetes o senhor ajudou a controlar, quantas candidias orais, outras coisas. Então, parabéns, realmente foi muito assertivo esse convite, né? Eu fico muito feliz que o senhor finalmente tenha se dado conta que era sério, o convite era sério, e realmente foi, para nós, a mim, sobretudo, foi realmente um momento muito agradável ouvi-lo, e agradeço aí por ter compartilhado conosco essa sua experiência, né? E parabéns, que a sua clínica continue a ajudar as pessoas do jeito que vem fazendo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pelo convite e pelas palavras. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor? Sim, eu, se não tiver ninguém, gostaria. Não é Por tanto, favor. não é tanto uma pergunta, mas assim uma observação. Então, parabenizá-lo pela brilhante palestra, foi muito boa, nos mostrou uma tecnologia bem interessante. E a sua equipe, que eu pude observar, é praticamente 100% feminina. É. É, sempre foi, sempre foi. Eh, ora, neste momento, nós somos cerca de 40 pessoas, 42, 43, não sei, e serão 10, 12 homens. Portanto, no, nós aqui nas estruturas, temos, por exemplo, na unidade de laboratório, temos 3 homens e 9 mulheres. E a relação é mais ou menos sempre assim. Do- 2 para 10. Interessante, Não é interessante. fácil, não é fácil, É. mas ehm, cumprimos as cotas todas e ultrapassamos. Portanto, as nossas mulheres têm discriminação positiva, têm igualdade salarial e, portanto, nesse ponto de vista, somos uma empresa moderníssima. Parabéns. As mulheres são mais delicadas, né, para trabalhar com determinados tipos de procedimentos, coisas. Elas Sim, têm, sim, é importante. mas no que toca às assistentes dentárias, são praticamente 100% das pessoas que vão para a assistente dentária são mulheres. Portanto, aí também não temos escolha. No resto, efetivamente, portanto, a escolha vai-se fazendo por imensos critérios, mas também vai a miúda recaindo sobre o género feminino. Cá em casa também são 3 mulheres e 2 homens, portanto. Tá, ok, obrigada. Ô, doutor, eu Obrigado. gostaria de fazer uma última, prometo que é a última pergunta, eu tinha anotado aqui, mas eu acabei quando não fazendo essa pergunta. A pergunta é o seguinte: quando o senhor falou dos protocolos, é, eu imagino que a higiene desses protocolos requeira um retirar dos mesmos de tempos em tempos. E de quanto em quanto tempo, doutor, o senhor faz a retirada do protocolo para proceder à higiene e recolocá-lo? Perdão. 6 meses, nunca. Seis 6 meses. meses, 6 meses no caso normal. Se for um paciente com dificuldades de higienização, ou fumadores, ou portanto, algum paciente que comprometa a qualidade do protocolo e a sua saúde intraoral,
por vezes reduzimos a frequência, passa de 3 em 3 meses. Em casa, ele, portanto, terá que sempre comprar um jato de água, e fazer também uma higienização diferenciada, portanto, para que mantenha o- toda a estrutura livre de placa bacteriana. Muito bem. Eu vejo que o companheiro Osni levantou a mão. Com a palavra, companheiro Osni. Obrigado. Eu queria, antes de mais nada, doutor Vitor, agradecer e cumprimentá-lo pela lucidez e detalhes da sua palestra, mas eu queria fazer um Obrigado. registro. Primeiro, a pergunta que eu queria fazer, o meu querido amigo e colega, companheiro Luiz Cláudio já perguntou sobre as facetas ou lentes, né, como a gente chama aqui. Eu, particularmente, eu tenho aqui, não sei se eu estou olhando aqui, tudo isso Sim, daqui é sim. lente. Bom, mas eu queria registrar, quando o senhor disse que a sua clínica tem 20, 30, 40 pessoas, eu queria registrar que aqui no Brasil é muito difícil a gente ter, nesse ramo seu, da odontologia, e da ortodontia, um número tão expressivo de profissionais. O que me chama a atenção e parabenizá-lo pela maneira profissional, de ter um número tão expressivo de profissionais como o senhor acabou de mencionar. Da mesma maneira que o meu querido amigo Luiz Cláudio disse que está na moda agora as lentes, né, as facetas, Sim. aqui também está muito na moda a ortodontia, né, para você corrigir. E aqui a quem está muito dominante no Brasil é a Invisalign, americano, né? Invisível. Sim. E Invisível. que não é isso? Então, eu não sei se isso aqui se limita só ao Brasil, ou esses americanos estão se limitando aqui, ou também no mundo inteiro. Não sei se eu poderia comentar alguma coisinha. Mas antes de mais nada, eu queria registrar a sua belíssima clínica e essa maneira muito clara de nos brindar com essa sua palestra. O meu nome é Osni Teles, e esse Teles vem de Portugal, cristão novo, mas é Teles de Portugal, claro. E Orselli, a minha classificação do Rotary é engenharia ergonômica, eu sou engenheiro ergonomista e estou Fantástico. do Rotary Clube São José dos Campos Sul, no Distrito 4571. Abraço a vocês todos, a você, ao senhor, meu caro doutor Vitor, e a todos os demais que estão nos vendo e ouvindo. Obrigado. Muito prazer e muito obrigado pelas palavras. A Invisalign liderou no campo dos aparelhos invisíveis durante muitos anos. Hoje, nós temos um conjunto de marcas que já fazem uma concorrência direta e capaz à Invisalign. Por exemplo, nós que trabalhamos em exclusividade com a Invisalign durante mais de 6 anos, hoje já conseguimos trabalhar com marcas que nos oferecem a mesma qualidade com preços mais interessantes. Preços esses que nós conseguimos também tornar mais interessantes para os pacientes. Ahm, mas a Invisalign teve um percurso notável, notável. Eles durante quase 10 anos foram intocáveis. As marcas que havia e que lhe faziam concorrência, hum, não tinham, não conseguiam oferecer a mesma qualidade nos tratamentos. Aliás, havia tratamentos que era impossível fazer com um aparelho invisível se esse aparelho invisível não fosse um aparelho Invisalign. Mas efetivamente tinha um custo bastante alto. De há 4 anos a esta parte, começaram a surgir marcas credíveis e marcas capazes no mercado, e hoje temos um mercado com concorrência, não é? A concorrência é boa para tudo,
E como tudo, se for demais também passa, deixa de ser boa, não é? Mas aqui foi extremamente interessante porque conseguiu tirar o monopólio da Invisalign, e nós hoje com a expressão massiva que existe no mundo inteiro, não é só no Brasil. uh, eu, eu, eu ano passado no México, este ano em Berlim, o ano passado na Turquia também, portanto, metade do que se fala são aparelhos invisíveis, portanto, é algo que se disseminou de tal forma pelo mundo todo que neste momento, a par com a implantologia, quando vamos a um congresso, é aquilo que mais chama, portanto. hum, não sei se respondi à sua pergunta, companheira Asni. Ok. Ah, ótimo. Sim, perfeito. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, nós. Bom, companheiros, devido ao adiantado da hora, né? Lembrando que já passa da uma lá em Portugal, né? Se ninguém mais tiver perguntas a fazer, eu gostaria de encerrar essa reunião, Tem a solicitando aos Eliane, membros. Bruno. Eliane Ah, tem levantou mais a uma? mão. Sim, a Ah, eu não última. havia visto. Então, pronto, que Tranquilo. seja útil. Por favor, com a palavra, companheira Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, e eu sou do Rotary Clube Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou médica, pediatra, mas eu tenho uma pergunta assim, eu sou mais a favor da prevenção, Claro. né? Então, é muito difícil as pessoas saberem fazer a escovação dos dentes, né? E com isso, às vezes, a má escovação leva à retração da gengiva, que às vezes os dentes caem. Depois precisam botar dentes, outros dentes, né? Que não são os Claro. naturais. E o que que o senhor aconselharia para nós para evitar essa retração de gengiva? Ahm, a reabsorção e a retração gengival ahm, acontece normalmente por outros fatores e não pela escovagem. Embora haja muitos casos em que acontece por uma escovagem agressiva. Ahm, como disse anteriormente, e esta não é de toda a minha área, portanto, mas como disse anteriormente, a prevenção, não é? Na prevenção é que está o ganho. Portanto, quando ela não resulta, nós começamos a ter um conjunto de situações que normalmente passa pela inflamação e consequente retração gengival. Ah, e depois uma escovagem agressiva numa situação dessas, então vai fazer o resto do mau caminho. Ahm, quando nós estamos ainda no campo da prevenção, ah, pode faltar tudo. Não pode faltar a escovagem mecânica. Pode faltar, até pode faltar pasta, mas a escovagem mecânica não pode faltar. No espaço interdental, o fio ou o escovilhão. Portanto, a partir do momento que nós removemos todo o filme, toda a placa bacteriana que conseguimos e periodicamente no médico dentista fazemos uma destartarização para chegar onde não conseguimos chegar em casa, eh, nós temos aí o principal caminho para evitar a, a perda de periodonto, portanto, a retração gengival. Portanto, agora, efetivamente, deve ser feita com uma escova que não tenha dureza excessiva e eu aconselho sempre que a pessoa faça que, que não aumente a força da escovagem, aumente o tempo de escovagem. E acho que é uma. Às vezes temos dificuldades em comunicar com os pacientes, não é? E a doutora sabê-lo-á melhor do que eu, porque inclusivamente lida com pacientes que têm
que têm idade, que têm uma idade que os limita nessa compreensão de forma natural. Portanto, por vezes nós temos que arranjar formas de explicar às pessoas o melhor possível. E o melhor possível nem sempre é o melhor. O que eu costumo muitas vezes trocar com eles, eu troco com eles. Ok, então baixamos a força, aumentamos o tempo. E com isso, efetivamente, tornamos, tornamos a nossa escovagem mais eficaz e menos agressiva. Agora, se não tiver havido prevenção, nós vamos ter recessão gengival na mesma, porque a inflamação vai fazer com que ela aconteça. E o mouthwash, doutor, dessa linha? Como? O enxaguante bucal, mouthwash, tão criticado atualmente, deve-se usar ou não? Depende, depende. Nós temos aqui alguma genética integrativa nas nossas clínicas, portanto, ehm, e nas correntes integrativas agora, o Elixir é como o diabo na cruz, não é? Portanto, não. Ehm, Porque efetivamente, nós no espaço intraoral temos muitas bactérias. Algumas não são boas, mas algumas são muito boas e necessárias. Portanto, se nós fizermos um elixir com álcool diariamente, estamos constantemente a matar essas bactérias, a matar a microbiota, não é? E isso não é positivo. Portanto, ah, efetivamente, pela informação que eu tenho, eh, pela informação que eu tenho, deve, pelo menos, alternar-se, e não fazê-lo diariamente. Portanto, mas eu sou sempre a favor da parte mecânica, da escovagem. Escovagem, escovagem, escovagem. São as três primeiras coisas para mim. Portanto, e a seguir o fio e o escovilhão, se couber, para o espaço interdental. Portanto, o Elixir, eu pessoalmente só uso quando tenho algum episódio na minha cavidade oral que me faça achar melhor o uso do mesmo. Ok, obrigado. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou podemos encerrar? Eu acho que Eu- podemos encerrar, né? Podemos Coitado do encerrar. doutor, já é 1h20 da manhã para ele. Então, olha, Não doutor me Vitor, lembra, não me lembra. Amanhã não vai levantar. Doutor Vitor, em nome desta comissão e de todos os companheiros que aqui ficaram até o final, eu queria agradecer imensamente pelo seu tempo e pela sua expertise e pela gentileza que teve em cruzar o oceano durante esse período de 1h20 aí para nos contemplar com essa brilhante palestra. Muito obrigado e cumprimentos a todos os companheiros do Rotary Clube de Águeda. Obrigadíssimo. Eu quero novamente agradecer o convite, agradecer as palavras, agradecer a todos os que vieram, esperando ter-vos trazido um pouco de alguma coisa. E estender também o, o agradecimento, pois faço não só em nome pessoal, mas também em nome do Rotary Clube de Águeda. Eu penso que só esteve o companheiro José Neves, que não esteve mais ninguém. Pronto, aqui à tarde, e é perfeitamente compreensível. Portanto, eu não sei se já agora, só uma questão prática, eu ia pedir. Eu penso que a companheira Magali gravou a palestra. Sim, foi gravada. A gente Pronto, envia para você depois. se depois puder enviar por o link ou enviar por e-mail, eu agradeço. Sim, Está nós bem? enviaremos, doutor. Ok.
Obrigadíssimo a Muito bem. todos. Uma boa noite para Resultado. vós. Boa noite. Eu solicito Boa que noite. os componentes da subcomissão permanente passem a palavra à companheira Magali para o encerramento oficial da reunião. Declaramos encerrada a nossa palestra de hoje. Doutor Vitor, muito obrigada por nos presentear com essa brilhante palestra, as informações assim importantíssimas, né, nos dias de hoje. E obrigada a todos por permanecerem na sala até o presente momento. Boa noite a todos. Declaro Boa encerrado a noite, boa palestra. noite a todos. Boa noite a todos. Até Boa noite. logo. Boa Boa noite, noite. muito boa noite. Boa Boa noite, boa noite, Boa gratidão, noite. gratidão. Obrigado. Boa noite, boa noite. Componentes da subcomissão, por favor, permaneçam na sala por mais 5 minutos. João Manuel, não poderei permanecer na sala, eu tenho aula agora. Tá bom. Então vou aproveitar e dizer apenas o seguinte: olha, não percam a próxima palestra, que será com o meu professor Saulo Cavalcante, um grande diabetólogo, uma pessoa renomadíssima também, e eu gostaria que vocês divulgassem bastante essa futura palestra, e espero que vocês tenham aproveitado bem. A companheira Solange já tinha avisado que, por motivos outros, não ia conseguir estar dentro desde o início, mas conseguiu chegar, e eu agradeço muito. E aí, só me digam o seguinte: o que acharam da palestra? Foi uma coisa diferente, não é? Foi bem diferente. Toda palestra que passa para a gente boas orientações, principalmente em relação à nossa saúde, né? Porque a saúde bucal é muito importante. Nossa, palestras semelhantes são muito boas. Que bom. Bom, gente, então Então, vamos nesse lá. caso, vamos encerrar, então. Não percam a próxima palestra. Muito obrigado a todos, hein? Uma boa Boa noite. noite, obrigada. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Boa noite.